Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estão preparados para o nosso segundo encontro, para a nossa segunda aula? Eu espero que sim e espero também que vocês tenham assistido ao vídeo do nosso primeiro encontro, porque ele é a base, que vai fomentar e amalgamar todas as discussões que nós faremos nesse segundo encontro. Além disso, ele também traz questões importantíssimas, porque é somente quando eu me aproprio desse espírito do texto, deste tom do texto que vai gerar a cosmovisão pretendida pelo autor, que eu consigo pensar no contexto, que eu consigo pensar na mídia, que eu consigo circunscrever esta adaptação num tempo e num espaço, numa realidade, numa sociedade diferente da qual ela foi feita. E são esses os processos que nós falaremos hoje ao retomar o livro da Linda Hutton e trabalhar as especificidades dos outros capítulos que compõem a obra. Já reitero de antemão a importância também de assistir a indicação deixada lá no AVA. Eu não sei se vocês perceberam, mas o professor Hauer colocou a aula 5, intitulada Metodologia da Leitura e da Escrita, feita por ele, que está muito amalgamada, que está muito intrínseca às noções que a Linda Hutton traz. Assim como o professor diz no vídeo, eu reitero aqui, o que nós estamos trazendo a vocês, toda essa metodologia, ela não é prescritiva, ela não é a única opção que vocês têm de compreender o que é uma adaptação, uma metodologia, a importância de uma metodologia de leitura, para que uma adaptação, para que a leitura dramatizada de vocês seja feita. Ela é apenas um caminho, o caminho que nós selecionamos, o caminho que nós escolhemos para introduzir todas essas noções para vocês, tá? Assim como o professor Hauer diz lá no texto, é preciso muito estudo, é preciso muita releitura, para que nós possamos sentir, para que as emoções e as percepções suscitadas da leitura, da compreensão, da análise do texto possam adquirir uma veiculação e essa veiculação possa ser explicitada na leitura que vocês farão. A aula 5 do professor, que está lá no AVA, é muito importante nesse aspecto, porque ela mostra uma metodologia de leitura, uma das possíveis, metodologia de leitura, e como ela é muito esmiuçada, ela é muito detalhada, os procedimentos que estão lá, os caminhos, o passo a passo que está lá, pode ajudar vocês a entender e a reler o texto selecionado com maior propriedade. Relembrando que o professor, ele traz 6 elementos, desta análise, dessa metodologia de leitura, que é a descrição, que é a análise, a interpretação, a hermenêutica, a proposição e a cosmovisão. A compreensão desses 6 elementos e, consequentemente, o retorno, o estudo, a releitura do texto de vocês vai possibilitar e propiciar uma apropriação maior das linhas, das entrelinhas, da seleção e de toda a movimentação, de toda a arquitetura que o autor utilizou para construir os significados, as linhas significativas do texto que vocês selecionaram. Então, quem ainda não assistiu a aula 5 do professor Hauer, vai lá rapidinho, assista a aula e depois vem aqui terminar de assistir o nosso vídeo, a nossa aula 2, porque vai contribuir, vai complementar todas aquelas visões. Tudo bem? Bom, no segundo capítulo, intitulado O Que?, a autora vai mostrar que as adaptações, como nós já vimos na aula anterior, elas partem de um pressuposto, de um processo criativo, de um processo interpretativo. Elas são a transposição criativa e interpretativa de uma ou mais obras reconhecíveis, tá? Sendo assim, a adaptação não é uma reprodução, tá? Ela é um processo, ela é um produto criativo e interpretativo que vai levar em consideração, que precisa levar em consideração algumas convenções.
E essas convenções, essas escolhas, né, elas estão relacionadas à transcodificação que vocês farão e que pode implicar na mudança de uma mídia, na mudança do suporte. O capítulo 2 focará exatamente nisso, na mídia. Qual a importância dessa mídia e como ela também vai influenciar no meu produto final, certo? A autora diz que quando há uma mudança de mídia, quando uma adaptação ela faz uma mudança de mídia, ela inevitavelmente tem que levar em consideração algumas especificidades e que cada mídia tem a sua própria força, a sua própria energia comunicativa. Esta energia comunicativa da mídia que eu escolherei para transpor, para transcodificar a minha adaptação, ela está relacionada com as explorações que eu quero fazer, com as combinações que eu quero tecer, ou também com a multiplicidade dos materiais que eu quero evidenciar, que eu quero apontar, apresentar na obra, na dramatização feita. E isso pode estar relacionado ao ritmo, aos movimentos, aos gestos, às músicas, à fala, à imagem, à escrita. Então, todos esses caminhos são energias próprias de cada mídia, são especificidades e características que cada mídia tem e que eu devo considerar ao pensar, ao projetar e planejar a minha adaptação. No nosso caso, a nossa leitura dramatizada. E aí, ela vai dizer que, a rigor, quando as adaptações se movimentam entre os modos de engajamento, vamos lembrar quais são os modos de engajamento que uma adaptação pode ter? O modo do contar, o modo do mostrar e o modo interativo. Lembrando disso daí, nós continuamos. Então, essas adaptações, elas vão se movimentar entre esses modos de engajamento e dessa forma entre as mídias, tá? E o que é importante? Todo esse processo, ele vem preso aos intricados debates sobre essas especificidades midiáticas. E isso vai acontecer com obras adaptadas, seja na mídia impressa, performativa, interativa, levando sempre em consideração os seus múltiplos canais sensoriais e semióticos. A autora vai mostrar vários exemplos, vai tecer várias exemplificações de como estas adaptações estão relacionadas às mídias selecionadas, e eu trago alguns exemplos aqui para elucidar essa questão. Por exemplo, se eu quero transpor, se eu quero fazer essa transcodificação, essa releitura, essa recriação de um romance para um meio dramatizado, algumas especificidades deverão ser levadas em consideração, como, por exemplo, o texto. Ele precisa ser destilado, ele precisa ser reduzido de tamanho e, consequentemente, de complexidade. Quando eu penso na adaptação de algo para o cinema, eu também tenho perdas, eu também tenho características que serão deixadas ou escamoteadas, escondidas, e outras que ganharão evidências, como, por exemplo, no cinema eu terei a redução do escopo, a modificação da extensão, a eliminação de alguns detalhes, de alguns comentários. Então, estas questões precisam ser pensadas pelo adaptador quando ele pretende adaptar um texto, e principalmente o que o motivou a adaptar aquele texto. Isso está muito relacionado também, e nós veremos daqui a pouco. Voltando no que a autora diz, ela vai mencionar que o texto de uma peça, por exemplo, nem sempre fala ao ator sobre gestos, expressões, tom de voz. E todos esses elementos, eles são imprescindíveis para converter as palavras da página numa performance convincente, resgatando o que nós vimos antes, e o que eu reafirmei no início da nossa aula. Eu preciso conhecer essas especificidades, eu preciso conhecer o tom do texto, eu preciso conhecer e estar por dentro destes sentidos, deste espírito, para que a minha performance seja convincente. E quem é responsável por tudo isso numa adaptação? O diretor e os atores,
o diretor que vai partir de todo esse pressuposto e os autores que serão os responsáveis por efetivar, por interpretar, por recriar essas falas, essas expressões, essas entonações e, consequentemente, adaptar aquela peça para o palco. A mesma coisa acontece no musical, por exemplo, em que a partitura ela deve ser trazida para o público e, além de ser trazida, ela deve ser mostrada. O som deve ser incorporado, deve ser sentido, deve ser internalizado. Essas marcas projetadas no papel devem ser sentidas pelo público que está ali ouvindo. Então, o visual, o auditivo, ele é transposto, né, para o físico na questão do palco, na apresentação musical. E isso vai criar novos signos significativos que ampliarão ali a percepção do texto adaptado. Esta relação da importância da mídia e de levá-la em consideração é o que a autora vai esmiuçar no capítulo 2. Já no capítulo 3, ela começa com uma pergunta interessante. Quem é o adaptador? Há muita discussão em torno dessa figura. Quem recebe, né, os créditos de uma adaptação? Ela começa dizendo que nós devemos levar em consideração que toda a adaptação é um processo coletivo, tá? E sendo um processo coletivo, ela vai envolver a mudança de alguns modos performativos ou interativos que vai ocasionar, por consequência, né, a passagem, a mudança desse modelo individual de criação para uma atividade coletiva. E essa transposição de um modo para o outro traz algumas dificuldades e uma delas é quem é o adaptador, né? Quem é que recebe esses créditos? Bom, nós podemos pensar, e ela reitera essa questão, que nas obras encenadas, os atores, será que eles podem ser os adaptadores? E ela vai esmiuçar essa questão mencionando que os atores são sempre aqueles que incorporam, que dão existência material à adaptação. Perdão. Embora eles devam claramente seguir um roteiro feito por um diretor, em alguns momentos eles também podem, né, trazer a sua experiência do texto lido, do texto adaptado, buscar inspirações, principalmente e especialmente quando os personagens que eles representam, né, interpretam conhecidos da nossa literatura, conhecido da nossa cultura. No entanto, o fato deles poderem trazer essas experiências para a sua performance não os fazem adaptadores. Os atores, embora eles mostrem, né, coloquem, projetem a sua interpretação individual dos personagens, conferindo olhares, gestos da sua imaginação, eles adaptam o roteiro feito por um diretor. Consequentemente, o adaptador, né, o Rei Sol, como ela traz nessa metáfora, é o diretor, porque é ele que vai levar o crédito, porque é ele que fez a seleção da história, do estilo, do design, da mídia, da tensão dramática que ele quer evidenciar, do gosto, da atmosfera que ele cria para gerar esse produto final, que os atores colocarão em cena por meio da sua performance. No nosso caso, vocês serão os diretores e também, né, os atores de tudo isso. E esses conceitos, né, do estilo, do design, da tensão dramática que você quer conceder à sua história, ao seu texto, à obra que vocês adaptarão, precisa, né, ser levado em consideração para a dramatização, para a performance que vocês, enquanto atores, farão. Então, o diretor, ele não está subordinado a outro autor. Ele é a fonte, ele é o pretexto, ele é o catalisador que vai selecionar essas cenas, que vai esmiuçar esses gestos, que vai evidenciar esta fala ou aquele momento do texto para produzir uma obra
nova, né? Que tem a sua própria aura, como o Benjamin disse e nós vimos na primeira aula. Então, eu preciso ter estes conhecimentos, principalmente a noção de que a adaptação ela não é uma reprodução, não é algo que deve ser reproduzido. Ela é um objeto a ser interpretado, ela é um objeto a ser recriado. E sendo interpretado e recriado, ela se transforma numa nova mídia. Uma nova mídia que traz uma multiplicidade de significados, uma polissemia que traz aí, que reitera um diálogo entre os textos. Então vocês, na hora que estiverem, né, pensando nessa mídia, nessa adaptação, devem levar isso em consideração. Não só a apropriação, a recuperação dos elementos significativos e constitutivos do texto que vocês querem chamar a atenção, mas como vocês farão isso? Por meio de que elementos gestuais, vocais, imagéticos, né, cênicos que vocês usarão para transcrever, para transcodificar este texto adaptado. Porque o adaptador, gente, ele é um intérprete antes de se tornar um criador. E essa transposição criativa da história de uma obra adaptada, ela está sujeita, como nós vimos, às necessidades tanto do gênero. Cada texto, ele tem uma necessidade, o gênero traz essa necessidade e também a mídia. Então eu devo levar em consideração esses dois fatores, o gênero e as características dessa obra e a mídia que eu escolhi para explorar, certo? E por essa razão, ela até faz a relação com o musical, né? Em que lá naquele contexto, né, naquela mídia, o compositor e o escritor partilham dessa autoria. Se eu pensar num filme, por exemplo, o diretor e o roteirista, eles participarão ativamente dessa tarefa principal da adaptação. Então, no nosso caso, vocês terão essas duas funções. E nesse sentido, ela traz a seguinte questão: se o diretor é esse adaptador, é essa figura que tem à sua mercê todas essas questões de estilo, de seleção, de design, de roteiro, de encenação, de performance, o que nos leva a adaptar? E aí eu pergunto a vocês: por que vocês escolheram esta obra, este texto literário para adaptar? O que os motivou a tal ação, a tal escolha, a tal seleção dentre todos os textos literários que nós temos? Esta é a pergunta que fica da nossa aula 2. O que os motivou? Por que vocês selecionaram estes textos para realizar a primeira leitura dramatizada de vocês? E a Linda Hutton vai dizer que nós podemos adaptar por vários motivos, né? São inúmeros os motivos e os desejos que nos levam a querer adaptar uma obra. Pode ser atrativos econômicos, o capital cultural, motivos pessoais, motivos políticos, e ela traz tudo isso mostrando e evidenciando as restrições legais que estão condicionadas a cada uma dessas volições, desses desejos. E menciona também que junto com esses inúmeros motivos, né, para adaptar uma obra, nós temos as intencionalidades. E aí eu reforço a minha pergunta: qual a intenção de vocês? Qual o motivo? Qual o desejo, né, que levou vocês a escolherem este texto para ser dramatizado, para ser lido de maneira dramatizada? Então, quais são essas intencionalidades de adaptar uma obra? Ela vai dizer que a adaptação, ela nos ensina. Ela nos ensina o quê? Que para abordar esse processo criativo, nós temos que entender também esse processo de adaptação. Nós precisamos saber por que adaptar. Por que eu quero adaptar? Então, mais do que conhecer a obra, como nós vimos no nosso encontro 1 e a aula do professor Hauer reitera isso daí, nós precisamos estar convictos dos motivos que nos levaram a adaptar, porque são esses motivos, esta resposta a este porquê,
que mostrarão e servirão de caminho para as escolhas que nós faremos. Será a base para que nós possamos discernir, né, dentre as especificidades da mídia que o capítulo 2 trabalha, dos fatores que nós selecionaremos, das convenções que nós utilizaremos para transcodificar, para recriar aquele gênero naquela mídia. Essas decisões são feitas sempre levando em consideração um contexto ideológico, social, histórico, porque, né, vocês quiseram adaptar essa obra, mas também um contexto criativo, um contexto interpretativo. E a autora vai destacar que para eu conseguir suscitar, projetar e realizar uma adaptação que tenha sua aura própria, eu preciso entender todas essas dimensões, tanto do porquê quanto do processo estético, criativo, interpretativo, todas essas dimensões que estão relacionadas e que, de certa maneira, engendram a adaptação que vocês farão. Dentre esses aspectos, eu preciso levar em consideração que a obra, né, o texto, ele não é composto somente de estruturas formais. Compreender essas estruturas formais é urgente, é necessário, é imprescindível para que eu compreenda outros procedimentos desta adaptação, como a recriação, como esses traços textuais podem gerar, podem suscitar, explicitar essa leitura feita por mim e gerar aí uma nova adaptação. E nesses elementos, né, que ela traz, esses outros elementos, eu também tenho psicológico, eu também tenho político, o histórico, o pessoal, o estético. E esse processo de adaptação, ele deve reconsiderar a nossa sensação, a nossa intencionalidade e também as dimensões pessoais e estéticas que envolvem esse processo criativo, né, de releitura daquela obra, de recriação, de reapropriação desse caráter do texto que eu quero evidenciar, que eu quero trazer a partir da leitura que eu faço, certo? Então, apesar de ser temporalmente posterior, a adaptação é um ato criativo, é um ato interpretativo. Trata-se, como nós vimos lá pelo Walter Benjamin, né, da ação de contar uma história como releitura e reinterpretação. Isso é evidenciado no capítulo 3. Já no capítulo 4, intitulado Como, ela vai centrar o seu olhar e o seu estudo na recepção. Eu também devo considerar, né, o leitor, o meu ouvinte, porque é ele que vai preencher os vazios, ele que vai preencher as elipses deixadas por mim. E nesse sentido, ela vai dizer que a criação e a recepção das adaptações estão interligadas. E não apenas no que diz respeito aos aspectos comerciais, mas também a essas diferentes mídias, né? E isso deve ser uma preocupação do adaptador. Se a adaptação é um processo de recriação, ela envolve um prazer, ela envolve um conforto, ela envolve uma expectativa e também um estranhamento que vai estar relacionado à adaptação e à sensação do leitor, do ouvinte, de conhecer o que está por vir, da releitura que será feita, das camadas e dos estilos, da visão, da intencionalidade que foi projetada naquela obra, que pode ou não ser conhecida por esse. Então, esse prazer intertextual da adaptação é muito enriquecedor, porque assim como o Aristóteles traz lá na imitação clássica, que nós já vimos, né? Esse prazer, ele é intelectual e ele é estético, porque ele compreende essa interação entre as obras, essa interação entre as emoções, entre as percepções, entre os sentidos e as simbologias já tecidas e que serão tecidas nessa nova releitura feita, nessa nova adaptação. Então, tem expectativas, tem projeções que eu faço, que eu preciso fazer, levando em consideração o meu leitor, o meu ouvinte.
E aí a autora entra num ponto muito importante. Assim como eu preciso conhecer o espírito do texto, como eu preciso saber o que me motivou, né, a fazer a adaptação daquele texto, eu preciso experienciar. E aqui eu cito uma passagem dela que diz assim, ó: se não sabemos que o nosso objeto é de fato uma adaptação, ou se não estamos familiarizados com a obra específica que é adaptada, simplesmente vivenciamos a adaptação como vivenciaríamos qualquer obra. E, no entanto, a nossa função não é de vivenciar, é de experienciar. E o que é experienciar uma adaptação como a adaptação? É reconhecê-la como tal, é conhecer o texto adaptado, é fazer com que este último, né, o texto adaptado, oscile nas nossas memórias, nas nossas sensações, nas nossas emoções e traga, né, e projete todos esses elementos no texto adaptado, que consequentemente vai suscitar aí múltiplas leituras. Então, a rigor, os adaptadores, eles contam com essa habilidade, tanto dele, enquanto leitor, quanto a do seu interlocutor, do seu público, que irá preencher essas camadas, essas lacunas, pela expansão e expressão discursiva do modo de contar, desse ato performativo, dessa maneira selecionada do mostrar. E nesse sentido eu preciso levar em consideração tanto o público que conhece aquela obra, quanto o público que não conhece, né? Aquele que desconhece a obra da qual eu faço a adaptação. E conforme visto no segundo capítulo, contar, mostrar e interagir, ou seja, os 3 modos de engajamento de uma adaptação, eles vão diferir aí tanto no tipo, na mídia, no contexto, quanto no engajamento do leitor. E eu preciso projetar todas essas características na minha adaptação, no meu produto final. Contar, e aí ela vai mostrar aqui, sabendo que nós temos esses 3 modos de engajamento, contar, mostrar e interagir, quais são as especificidades de cada um deles que são interessantes e imprescindíveis que eu conheça para adaptar a obra. Primeiramente, o contar, ele exige do público um trabalho muito conceitual. Já o mostrar, ele vai suscitar, né, solicitar do meu leitor, do meu ouvinte, algumas habilidades decodificadoras, perceptivas. Por quê? Porque no primeiro, lá no contar, nós imaginamos e visualizamos um mundo a partir das marcas da página, certo? Da grafia, da escrita. E no segundo, que é o mostrar, a nossa imaginação é apropriada, enquanto nós vamos percebendo, enquanto nós vamos dando significado a esse mundo de imagens, a esses sons, a esses signos que são projetados. Agora, quando eu penso no terceiro modo de engajamento, que é o interativo, né? Pensando aí nos modos e nos jogos de videogame, a ampliação se torna muito mais explícita, porque eu estou ali tanto com a questão da imaginação, da visão, da audição, mas também da forma física. Eu me projeto fisiologicamente naquele cenário, naquele contexto. E cada um desses diferentes modos exige um público e exige do público uma percepção, que por sua vez estão relacionadas a esses processos de decodificação. E quanto mais lemos, quanto mais estudarmos a obra, retoma a importância ressaltada pelo professor na aula 5, metodologia de leitura e escrita. Então, quanto mais lemos, quanto mais nos apropriamos desses processos, mais nós acumulamos detalhes dessa narrativa, detalhes desses personagens, do contexto, dos elementos, da maneira gradual, do ritmo, da alternância sequencial que o autor utilizou para transpor, para projetar essa cosmovisão. E ao percebermos essas nuances, nós vamos tecendo novos signos, novas camadas significativas que gerarão novas apreensões
desta obra, deste objeto artístico que nós faremos a adaptação. E nesse sentido, a autora vai dizer que nós temos tipos e graus de imersão. Do primeiro capítulo, ela sugere 3 modos de engajamento que eu acabei de falar para vocês e que eles podem ser considerados imersivos. Por exemplo, o ato de ler um texto impresso nos lança num outro mundo através da imaginação. Se eu assisto a uma peça ou a um filme, eu também tenho essa imersão visual e auditiva. Quando eu interajo com uma história num jogo de videogame, num parque temático, eu adiciono a dimensão física e a atuação a todos esses tipos e graus de imersões que os outros 2 modos de engajamento enquadram. Então, a autora vai reforçar a importância dos estudos da estética da recepção, né? E como esses estudos suscitaram a compreensão de que todos os leitores estão envolvidos na construção do significado textual. E que, sejam eles conhecedores ou desconhecedores, essas experienciações, elas precisam ser vividas. Elas precisam ser experienciadas por essa mídia, por esse suporte, por esse contexto, certo? É dessa maneira que a adaptação envolverá e gerará nesse público uma duplicação interpretativa, um movimento conceitual que tanto para frente e para trás experiencia uma nova possibilidade, um novo olhar do texto adaptado. E nós chegamos por fim, né, depois de todos esses conceitos, no capítulo 5, que é o momento em que a autora vai esmiuçar o onde e o quando, mostrando que uma adaptação, assim como a obra adaptada, ela está sempre inserida num contexto. Então, vamos relembrar aqui. Eu preciso aprender o espírito do texto, eu preciso conhecer as especificidades da mídia que eu utilizarei, eu preciso saber da minha função, do que me motivou, da minha intencionalidade enquanto roteirista, enquanto diretor, enquanto ator performático deste texto que eu farei a leitura dramatizada e, consequentemente, eu preciso levar em consideração o contexto. Por que o contexto? Porque, como eu já disse na primeira aula, nenhuma obra está jogada no vazio, está lançada neste vazio. Pelo contrário, ela está circunscrita em um tempo e em um espaço. E é a apreensão dessa materialidade, dessa mídia, desse contexto, desse modo de engajamento da adaptação que vai suscitar aí esse contexto de criação, este contexto de recepção. Então não importa se a história é contada, se ela é mostrada ou se ela é interativa, ela sempre vai acontecer circunscrita num determinado tempo e num espaço. E isso é muito importante porque o contexto ele vai condicionar o significado. É o que a autora vai mostrar no livro como a transculturalização. O que é essa adaptação transcultural? É o processo de adaptar essas obras levando em consideração o novo contexto, a nova cultura, a nova sociedade em que essa peça, em que esse texto vai ser inserido. Ela até menciona, por exemplo, que o romance psicológico do século XVIII não é o mesmo do século XX e que ao realizar as adaptações desses romances, por exemplo, eu devo levar em consideração a distância desse tempo, as diferentes nuances das características sociais, das culturas que mudaram e que estarão impressas na minha nova adaptação, certo? Então, esse processo intercultural não é uma questão de traduzir palavras, pelo contrário, ele é um processo que vai ser representado pelas escolhas das expressões faciais, da vestimenta, né, da roupa, da indumentária que vai configurar e vai fazer essas relações, dos gestos que serão feitos, das expressões linguísticas que serão utilizadas,
da arquitetura, da ambientação, do cenário que eu escolherei, que eu projetarei, para que essas informações culturais sejam verossímeis e também façam essa ponte, essa interculturalização que a autora traz, levando em consideração o contexto e o significado que ele representa. E, por fim, ela vai mostrar o que não é uma adaptação. Ela vai dizer que não pode ser considerada uma adaptação as alusões intertextuais, algumas regravações, alguns fragmentos musicais. Esses exemplos, para ela, não seriam adaptações. E aí ela vai dizer que o apelo dessas adaptações, ou a busca, né, essa necessidade de adaptar obras, está relacionada à própria ação de contar e recontar histórias, a esse processo criativo, a essas variações que nós vamos projetando e criamos das histórias e que, consequentemente, diz respeito a nós mesmos, né? O eu, o outro e o mundo sendo projetados, sendo recriados nessas inúmeras adaptações. Ela reforça nesse sentido que cada adaptação deve manter-se por conta própria, separada desses prazeres, dessas experiências duplicadas. Ela não vai perder aí a aura que o Benjamin vai trazer, por exemplo. E reforça que a adaptação, gente, não é uma cópia, não é uma reprodução mecânica do texto original. Pelo contrário, né? Ela é um processo de recriação, de interpretação, como nós vimos. E sendo um processo recriativo, né? Reinterpretativo, ela representa um modo como as histórias evoluem, um modo como as histórias se transformam para se adequar a esses contextos, a essas novas mídias que surgem, a adequação que ela vai fazer a esses novos tempos e a esses diferentes lugares que caracteriza a sociedade. As histórias, nesse sentido, elas vão se multiplicar quando elas se tornam populares, e as adaptações, como repetição e variação, são as suas formas de replicabilidade, que evoluem através da seleção cultural, dessas histórias viajantes que adaptam essas culturas locais e também trazem, né, esses ambientes circunscritos em tempos e espaços específicos. E por fim, né, para finalizar o livro, ela vai mencionar que nós recontamos as histórias e as mostramos novamente, interagimos uma vez mais com elas, justamente por esse processo de repetição, de reconhecimento. Então, nessas operações da imaginação humana, a adaptação é norma, não é uma exceção. Termina a nossa aula de hoje, né, trazendo todas essas questões e incitando vocês a repensar o que motivou a seleção daquele texto, por que selecionaram esse texto. Qualquer dúvida podem me escrever, estou à disposição. Uma boa semana e uma boa atividade. Tchau, tchau!